Quando se analisa o orçamento destinado à defesa nacional, o primeiro aspecto que costuma saltar aos olhos é o montante total de recursos envolvidos. No entanto, em diversas nações, o que realmente oferece uma visão mais precisa da situação não é apenas o valor absoluto gasto, mas sim a maneira como esses recursos são distribuídos entre diferentes áreas: folha de pagamento, previdência, manutenção, aquisição de equipamentos e iniciativas de modernização. Se a maior parcela do orçamento fica comprometida com despesas fixas e obrigatórias, mesmo um aumento anual nos gastos pode não se traduzir em uma melhora significativa na capacidade operacional das Forças Armadas, especialmente no que diz respeito à chegada de novos navios, veículos blindados, aeronaves e sistemas estratégicos. Esse cenário ficou particularmente evidente em 2025, quando o Brasil registrou um crescimento de 13% em seus investimentos militares, mas manteve uma forte concentração dos recursos do Ministério da Defesa em salários, aposentadorias e pensões. Segundo dados do CIPRI, o país elevou suas despesas militares para 23,9 bilhões de dólares naquele ano, consolidando-se como o maior investidor da América do Sul e respondendo por 42,4% do total gasto na região. O Instituto atribuiu esse aumento principalmente a dois fatores: o avanço nos projetos de desenvolvimento tecnológico naval e o crescimento dos custos relacionados ao pessoal militar. Um levantamento realizado pelo ICL Notícias, com base na execução orçamentária do Ministério da Defesa, revelou que, dos 118,66 bilhões de reais efetivamente aplicados em 2025, 103,43 bilhões de reais foram direcionados ao Programa de Gestão e Manutenção da Estrutura Pública, que engloba despesas com servidores ativos, inativos, pensionistas e encargos trabalhistas. Dentro desse valor, os gastos com militares aposentados e beneficiários de pensões alcançaram 56,09 bilhões de reais. O que esse aumento de 13% realmente representa? Os números do CIPRI posicionam o Brasil dentro de uma tendência global de expansão dos gastos militares. Em 2025, o mundo atingiu o maior patamar de investimentos na área já registrado, com um total de 2,88 trilhões de dólares. Nesse contexto, o crescimento brasileiro sinaliza uma movimentação de ampliação, mas não altera automaticamente a posição do país no cenário internacional nem resolve, por si só, as carências acumuladas em equipamentos e infraestrutura das três Forças Armadas. O próprio CIPRI indica que, apesar do recente aumento, o Brasil manteve-se na 21ª colocação no ranking mundial de gastos militares. Outro ponto relevante é a redução da participação proporcional desses investimentos na economia nacional. Em 2025, as despesas militares corresponderam a 1,1% do Produto Interno Bruto, PIB, um percentual inferior ao registrado em 2016. Isso significa que, embora o país tenha elevado seus gastos em valores nominais, não houve uma mudança estrutural equivalente no peso da defesa dentro da economia brasileira. A distribuição interna dos recursos é o aspecto mais crítico desse debate. De acordo com o ICL Notícias, o Programa de Gestão e Manutenção da Máquina Pública consumiu cerca de 87% de todo o orçamento executado pelo Ministério da Defesa em 2025. Dentro desse montante, as aposentadorias e pensões militares representaram aproximadamente 47% do total gasto. Quando se incluem os gastos com pessoal da ativa, a folha de pagamento chega a responder por quase 3/4 de todas as despesas da pasta. O relatório de gestão de 2025 do Ministério da Defesa reforça essa realidade ao destacar a centralidade da área de pessoal no funcionamento da instituição. O documento dedica uma seção específica à força de trabalho, demonstrando a dimensão do aparato humano e administrativo mantido sob responsabilidade do Ministério, o que ajuda a explicar por que esse componente continua tão expressivo no orçamento. Esse modelo de alocação de recursos não é recente, mas voltou a ganhar destaque porque o crescimento registrado em 2025 não alterou substancialmente essa distribuição. Na prática, isso significa que mesmo com o aumento dos gastos, persistem limitações para investir em reequipamento, expansão de capacidades e modernização acelerada das Forças Armadas. O impacto dessa estrutura orçamentária varia entre Marinha, Exército e Força Aérea. Quando a maior parte dos recursos está comprometida com despesas de pessoal e encargos, o espaço para investimentos estratégicos torna-se mais restrito, afetando cada uma das forças de maneira distinta. Na Marinha, os projetos envolvem custos elevados e prazos longos de maturação,
como a construção de submarinos, fragatas, navios-patrulha e embarcações de apoio. Ao mesmo tempo, a renovação da esquadra de superfície exige continuidade nos investimentos. O CIPRI destacou que parte do aumento registrado em 2025 decorreu justamente do desenvolvimento tecnológico naval, o que evidencia a pressão constante desse setor sobre o orçamento. Na Força Aérea Brasileira, a incorporação de aeronaves como o Gripen e o KC-390 trouxe avanços em áreas críticas, mas os custos de operação, manutenção, treinamento, defesa antiaérea, vigilância e reposição de equipamentos continuam demandando investimentos contínuos. Já o Exército mantém programas de modernização em segmentos como blindados, comunicações, monitoramento de fronteiras, sensores e mobilidade, todos dependentes de ciclos longos e previsíveis de financiamento. Por isso, a discussão sobre o orçamento não se limita ao volume total de recursos, mas à capacidade de transformar esses valores em novos equipamentos, prontidão operacional e ganhos efetivos de capacidade. A rigidez orçamentária apontada pelo ICL é um dos principais entraves para uma modernização mais ágil. Quando as despesas obrigatórias ocupam a maior parte do orçamento, a margem para ampliar contratos, acelerar programas ou iniciar novos projetos de reequipamento fica reduzida. Esse efeito também aparece em uma análise de longo prazo. Segundo o CIPRI, o crescimento acumulado dos gastos militares brasileiros na última década foi bem mais modesto do que a expansão global observada no mesmo período. Paralelamente, como a participação do orçamento de defesa no PIB diminuiu, o país passou a conviver com um cenário de aumento nominal dos gastos, mas com uma pressão relativa constante sobre sua capacidade de modernização. Em outras palavras, elevar os investimentos sem modificar a estrutura de distribuição dos recursos tende a perpetuar um padrão em que o orçamento cresce, mas a transformação material das forças avança em ritmo mais lento. Mesmo com essas limitações, o Brasil continua sendo o maior investidor militar da América do Sul. Segundo o CIPRI, o país foi responsável por 42,4% de todo o gasto militar da região em 2025. Esse dado reforça a posição de destaque do Brasil no cenário regional, mas também ajuda a entender por que o debate interno sobre a eficiência do uso dos recursos se intensificou. Liderar a América do Sul em volume de gastos não significa, necessariamente, liderar na mesma proporção em termos de renovação de equipamentos ou disponibilidade de capacidades mais avançadas. A distância entre o peso regional e a conversão operacional do orçamento é um dos pontos mais observados por especialistas em defesa e por aqueles que acompanham a execução das contas públicas.